Eu pretendo ver uma versão melhor de mim mesma em 180 dias. E qual é o objetivo, afinal, desse desafio? É quebrar esse ciclo de procrastinação com algumas áreas da minha vida. Então, assim, teremos metas, obviamente, plano de ação, porque meta por meta não adianta, a gente precisa ter um plano de ação e que caiba dentro da nossa rotina, né? A gente precisa ser muito realista. E eu dividi esse desafio em 3 áreas: saúde / aparência, profissional e pessoal. Acho que a primeira pergunta que você precisa fazer é: qual é a minha vida dos sonhos? Esse questionamento é válido para você entender onde você quer chegar, para você entender, começar a entender qual caminho você precisa seguir. Inclusive, simplesmente bateu essa sementinha assim, esse negocinho aqui dentro do meu coração. Foi até no momento do trabalho, eu simplesmente só comecei a escrever. Inclusive, eu tava até de trança ainda nessa época. Se eu achar o vídeo, eu vou colocar lá escrevendo do nada no trabalho, minha irmã. Me deu vontade, eu falei, vou escrever aqui. Fui escrevendo, tirando tudo da minha cabeça. E um pouco depois que eu voltei a trabalhar, eu coloco o meu bom fonezinho, coloco uma musiquinha, às vezes um videozinho que deixo lá só escutando, né? Porque eu não posso ver, só tô escutando. Me concentrei no meu trabalho, enfim. E aí, nisso, o YouTube me indicou logo depois desse vídeo, depois de eu ter escrito essa vontade de mudar em 180 dias, me indica o vídeo de uma menina que tá querendo construir a vida dos sonhos dela em 180 dias. Eu falei, acho que isso é um sinal mesmo. E o nome dela é Sâmia Caroline, eu acho, Carolina. Ela tá na mesma pegada assim do que eu tô querendo. Porque eu quero mostrar a minha realidade, não quero ser, longe disso, ser aqueles vídeos de coach. Eu acho que a motivação e a inspiração, ela vem naturalmente, a gente ir acompanhando o outro, identificando mesmo com o outro. Eu acho que isso é muito mais real, sabe? Conversar, eu não gosto muito de papo de coach não, mas a gente deixa baixo, deixa baixo. Eu acho que juntou as peças, parece que era o sinalzinho que eu precisava ter. Confesso que estou cheia de medos nesse desafio, porque, como eu sempre digo, fico procrastinando algumas coisas e me auto-sabotando. É um compromisso a mais que eu vou ter, porque eu postei, entendeu? E se você sentir essa vontade também, quiser acompanhar, vai ser melhor ainda, porque a gente fica ali se apoiando, né? Então, se você quiser, pega aí o seu papel, uma tacinha de vinho, um climinha, você conectando com você mesmo ali, e é isso. Peguei assim um bloquinho branco só pra ir rascunhando, peguei canetas coloridas, usei marca-textos e canetas, e se eu sentir necessidade eu coloco depois no digital, mas acho que eu vou ficar só aqui mesmo. Na saúde e na aparência eu coloquei 3 metas. Uma que é ter equilíbrio na minha alimentação, movimentar meu corpo, fortalecer, emagrecer 10 quilos. E por último, ser mais vaidosa. Eu quero muito chegar numa etapa da minha vida em que eu consiga ter equilíbrio, eu consiga ter uma vida saudável, mas que eu consiga entender que eu posso comer aquelas coisas lá, só que eu preciso voltar. Quero muito ter esse controle emocional, meio que emocional em cima da comida, né? Eu preciso da academia não só pela questão estética. Eu realmente tenho alguns problemas que eu preciso de fato fortalecer por questão de saúde, assim. Até a longo prazo mesmo, se eu não me cuidar agora, se eu não construir esse músculo, se eu não fortalecer, minha irmã posso ter problema muito maior. Vou unir o útil ao agradável, já que eu tenho que fazer isso por questões de saúde, eu também, obviamente, vou ter um resultado, vai se espelhar. Alimentação e educação física, né? Juntas ali, match perfeito. Ser mais vaidosa. Eu confesso que no decorrer dos anos eu fui deixando de ser confiante, de cuidar de mim, de olhar pra mim. Eu ainda sou vaidosa, não é que eu não seja, eu sou. Só que eu sinto que eu era muito mais, eu sinto que eu preciso me conectar comigo mesma. E aqui também entra até a questão de se identificar com a roupa. Eu acho que eu abandonei muito esse meu lado de estilo mesmo, quando falo assim da roupa. Eu só fui sobrevivendo mesmo durante os anos, comprando o básico, sabe? Quando, eu tô sem calça, vou comprar ali a calça, sem ter que comprar o tênis. Não sei, eu acho que por eu ter engordado, por eu não gostar, não estar satisfeita com o meu corpo hoje em dia, não era uma coisa que eu era muito animada. Vou lá comprar alguma coisa no shopping, eu vou lá, eu não vou gostar, eu vou me ver no espelho, sabe? Uma coisa vai na outra, é você só deixar, não, quando eu emagrecer eu vejo isso. Quando eu
emagrecer. E nunca emagreci nesse meio tempo, porque eu sempre fui me auto-sabotando. Então, desde me cuidar ali todo dia, vou ter ali minha rotininha de manhã à noite, até a questão mais estética, aparência, cuidados com cabelos e roupas, eu quero fazer isso. Obviamente, dentro do meu possível, que se eu pudesse, eu sair no shopping fazendo comprinhas aí de milhões. Mas eu sei que eu não posso gastar esse dinheiro agora, mas que eu tô fazendo um casamento, então eu quero ser vaidosa, quero conectar com mim mesma dentro da minha realidade. Fechamos o bloco de saúde e aparência. No bloco pessoal, eu coloquei que eu quero ler mais, deixar a casa mais organizada e parar de procrastinar mexendo no celular. Aqui eu preciso justificar cada uma delas. Ler mais. Isso aqui, nem nos meus objetivos, nas minhas metas de 2025, eu coloquei. Eu nunca fui uma pessoa de ler, vou ser bem sincera. Mas aí, do nada, veio uma vontade de ler, um estralo, assim, porque eu me formei na escola, na faculdade, então eu sempre fui uma pessoa que estava ali sempre estudando. Só que de uns anos pra cá, eu já passei por essa fase e parei. E eu percebi que eu parei de ler e eu falei, não, eu preciso voltar a alimentar, que eu alimento minha mente só com as coisas que eu vejo na internet. Eu preciso ler, eu preciso trazer esse estímulo pro meu cérebro também. Então eu coloquei ler mais, mas assim, possível, pelo menos 5 páginas todo dia, um pouco antes de dormir, porque me dá sono. Eu aproveito, já desconecto do celular, que é a última meta, lembra? Procrastinar, parar de procrastinar mexendo no celular, que eu deito, fico naquela de, não, agora eu vou descansar mexendo no celular, e isso é uma enganação, porque a gente fica hiperestimulando o nosso cérebro, e isso, inclusive, eu vi um vídeo hoje falando, uma médica compartilhando que foi comprovado lá num estudo, que você mexer no seu celular, você tem 59% de chance a mais de ter problema de insônia. Então, assim, isso vai tanto para adulto quanto para criança. Então, aquela uma horinha antes ali, mexendo no celular, principalmente antes de dormir, quando você tá deitado na cama, pode trazer um problema muito grande futuramente. Então, quero tentar pelo menos 30 minutos antes de desligar mesmo, desapegar do celular. E aí, nesse momento, eu pego o livro e vou lendo. Eu coloquei 5 páginas como um mínimo. Porque, gente, eu não leio nada hoje em dia. Então, esse ler mais é mais nesse sentido, de trazer um estímulo diferente pro meu cérebro. Deixar a casa mais organizada. O que estava acontecendo? Eu deixava a rotina me engolir. Então, a casa, segunda-feira tava boa, terça, quarta. Quando ia chegando ali na sexta-feira, a casa tava um caos. Então, sábado era o dia que eu tava geralzona assim, e eu gastava muito tempo, e eu tenho problema na coluna. Essas limpezas muito pesadas me sobrecarrega muito, ao ponto de eu ficar com tanta dor na lombar, eu não conseguir pisar direito para andar. Por último, não menos importante, a área profissional. Quando eu penso naquela pergunta, qual a vida dos sonhos? E na minha vida dos sonhos, eu sempre me enxergo trabalhando com a internet. E isso é uma coisa que estava incubada dentro de mim, acho que papo assim de mais de 10 anos, sabia? Só que é uma coisa que eu nunca desenvolvia. Criei o canal, posto um vídeo, só que eu nunca peguei firme. E toda vez que eu falo, agora eu vou, aparece uma coisa no meio do caminho, eu paro. Esse ano mesmo aconteceu, eu coloquei na meta no início do ano. Comecei bem, aí veio o primeiro desafio ali que... Primeiro não, tiveram outros e mesmo assim eu continuei. Mas teve uma questão ali, não, eu preciso criar o link tal pra postar o vídeo tal. Eu associei uma coisa à outra e eu não tava tendo tempo pra fazer aquele link, era mais complicado do que eu pensava, exigia outras coisas, mais tempo. Aí parece que enquanto eu não resolvesse isso, eu não podia postar isso, e ali eu parei. Mas assim, eu continuei gravando. Inclusive, eu tenho muito vídeo gravado. Aqui na área profissional, eu coloquei ser mais constante no YouTube e no TikTok e ganhar mais. Esse ganhar mais é dentro do meu possível, porque se eu pudesse só trabalhar com a internet agora, era isso. Mas eu sei que é uma coisa mais a médio e longo prazo. E o que eu posso fazer para ganhar mais agora? Crescer dentro da minha empresa, aproveitar as oportunidades, mandar currículo para outras empresas, outras vagas. E é isso. Eu acho que vale até a pena, ou no início ou no final, se você sentir assim no seu coração que você consiga desenvolver, às vezes pode até ser uma para destravar ali sua mente. Faça essa pergunta, qual é a minha vida dos sonhos? E escreva, como se você estivesse falando mesmo, falando com a Carol do futuro, com você do futuro. Não, eu quero estar assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que. E a partir dali talvez você tenha um norte em que área da sua vida você precisa mudar e fazer essas metas. E é isso, gente. Estou me preparando psicologicamente também para esse desafio. Estou com muitos medos,
mas estou dando a cara a tapa aqui, gravando, tô tentando encarar eles. O problema não é gravar, tá conversando aqui com a câmera, não é isso, longe disso. Isso já foi uma trava pra mim, hoje em dia não é, consigo conversar com a câmera bem mais tranquilamente. O meu medo é postar mesmo. Postar, ficar ali e não ter uma conclusão. Esse é meu maior medo. Mas esse é o objetivo do desafio, quebrar esse ciclo que eu já tenho. Então, eu tô aqui realmente meio que me expondo assim, com muito medo, mas só bora. Pegue na minha mão, eu pego na tua mão, a gente segura, ninguém solta a mão de ninguém e é isso. Então, se você sentiu ou você sente aí no seu coraçãozinho que você precisa mudar algumas coisas da sua vida, que você também não tá satisfeita, aproveita, vai que esse vídeo era um sinal e faça com você também. Tenha essa reflexão com você mesma, porque a vida vai passando e se a gente não parar, não sair da nossa zona de conforto, às vezes a gente pode ter uma realidade bem diferente do que a gente queria. Eu sempre gosto da frase e eu gosto porque eu fico repetindo pra mim mesma: os seus sonhos merecem a sua disciplina. Não quero que esse vídeo fique papo de coach, é papo de amigas, desabafo de amigas e realidade aqui, entendeu? Então é isso, gente, simbora mudar nossas vidas em 180 dias. Fiquei pensando qual o nome desse desafio, eu acho que não tem outra a não ser minha melhor versão em 180 dias. Então, seja a sua melhor versão. Ai, tô parecendo muito papo de coach agora no final. Mas é isso. Pegue um papel, escreva aí, reflita sobre a sua vida, veja o que você quer mudar e se embora junto nessa. Porque você tá com medo, eu também tô, mas eu também tô com muita força de vontade. Eu estou muito animada para me ver já no resultado final. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!